Obrigado, França. Boa tarde ou boa noite, né? A gente está agora com esse horário de verão. As coisas complicam um pouco para a gente cumprimentar, né? Para nós, boa tarde, né? Bom, gente, é com imenso prazer que eu retorno à casa. Recebi o convite para ministrar essa palestra no mês passado. E o pessoal responsável pelo ciclo de palestras, sempre que me contata, eu fico muito contente pela lembrança. Alguns já me conhecem, eu realmente já ministrei várias palestras pelo Cresce, não só aqui na sede, mas também no interior. Para ser mais franco com vocês, já é o 6º ciclo de palestras que eu faço, né? Boa parte delas dedicada ao sistema financeiro da habitação. E a última palestra, só que eu fugi um pouquinho, mas não muito, porque eu estava falando sobre atraso nas obras, né? E o objetivo... estava falando disso, até porque nós estávamos prevendo realmente o que estava acontecendo, né? E até por um feeling de mercado, nós vimos que isso aconteceria e, de fato, 2011 e 2012 continua sendo um ano aí com muitos problemas para os nossos clientes em virtude do atraso das obras, né? Hoje não é esse o motivo que me traz aqui, o motivo é para a gente falar novamente de sistema financeiro da habitação e alguns pontos que eu acho que a gente deve fazer um bate-papo. A palestra tem aí mais ou menos 40, 45 minutos, não quero me estender muito, mas eu me coloco sempre à disposição no final da palestra para eventuais dúvidas, perguntas, a gente já tem aqui o microfone disponível para o pessoal ao final da palestra fazer suas perguntas e conversar. Aqueles mais inibidos, como eu, apesar de palestrante, sou normalmente um pouco tímido para fazer perguntas. Se quiserem conversar comigo no final da palestra, também fico à disposição. Gostaria de agradecer a presença, especialmente, da minha querida Nilza, né? Esposa do meu grande amigo Simas, né? Que está nos acompanhando. Foi, inclusive, a pessoa que me colocou aqui dentro do Cresce para participar junto com vocês. Gil também, agradeço a presença dele. Quem não conhece ou não... Praticamente todos conhecem o Gil. Os que me conhecem o Gil, né? Porque é a dupla dinâmica, né? Estamos sempre juntos, sempre... E aí a gente tem certas funções. Cadê o França? Está aqui. Eu lembro da fisionomia, o Gil lembra do nome, né? O França ficou emocionado e até achou, poxa, onde é que está a cola do Gil para ele lembrar do meu nome há tanto tempo que nós conversamos, mas o Gil é muito bom nisso, é um cara preparadíssimo. Bom, gente, vamos lá. Hoje, o objetivo do nosso bate-papo é falar de sistema financeiro da habitação. E eu escolhi esse tema para voltar a falar pelo seguinte motivo. Eu vou perguntar para o senhor Avedis, mas eu tenho certeza que ele vai se complicar e eu já vou responder. Mas, senhor Avedis, o senhor sabe quantos mil imóveis foram financiados nos últimos 12 meses? 486 mil imóveis. Nossa Senhora. O senhor sabia disso? Não. Não imaginava, né? Não. Nem eu também. Então somos iguais. Trabalho com a área e não imaginava. 486 mil imóveis financiados nos últimos 12 meses. Mas no Brasil todo? No Brasil todo. Ah, ok. Então, desculpe. Desculpa, eu não fui tão preciso. Talvez se eu tivesse dito que é no Brasil todo, o senhor saberia acertar. Mas faz parte. Então, gente, esse é o motivo que me traz aqui para a gente falar de financiamento habitacional. Por quê? Porque, na verdade, nós estamos vendo que o número, a cada ano, cresce mais. E eu vejo nas minhas palestras, nas conversas que eu tenho com alguns corretores, né, uma resistência muito grande dos corretores de utilizarem a ferramenta do financiamento habitacional como um mecanismo de facilitação de negócio, né? Estava conversando agora há pouco com o Paulo e ele tocou num assunto, e eu também concordo com ele, existem poucas empresas ou instituições, entidades que dão curso ou que ensinam sobre financiamento habitacional. Mas, como eu comentei com ele, às vezes é um pouco também, talvez, uma responsabilidade dos dois lados. Não tem também tantos cursos ou cursos bons para dar sobre essa área, porque muitas vezes as pessoas não se interessam.
né? Acham que não vão precisar do financiamento habitacional, conseguem sobreviver sem ele, né? Acham que só vai atrapalhar o negócio, só vai atrasar o negócio. A gente que ministra palestra pelo interior, né, que as coisas são muito mais... eu conheço quem eu estou vendendo, eu conheço as pessoas mais próximas, ou amigo daquela pessoa que está comprando e tudo. E, às vezes, eu faço uma negociação particular, financio para aquela pessoa e não uso financiamento habitacional, que poderia ser uma ferramenta de compra, né? Às vezes, a gente também vê isso aqui na capital, né, com frequência. Mas só que isso não tem por que a gente continuar utilizando esse tipo de mecanismo que já está ultrapassado, se nós temos à disposição financiamento habitacional, né? E por que a gente bate tanto nessa tecla? Porque a gente vê as pessoas falando de financiamento habitacional muito vinculado à questão de imóveis novos, né? Mas, às vezes, compra de terceiros, os clientes não querem utilizar financiamento habitacional. Já vi cliente no meu escritório, cliente meu, dizendo que não queria vender por financiamento porque ia demorar muito para ele receber a parcela do financiamento, né? Pode ser uma verdade? Talvez seja. Mas, para mim, é muito mais um mito do que uma verdade, né? Muito mais um cliente desinformado do que um cliente realmente com a razão daquilo que ele está questionando, né? E eu vou me incluir, porque eu também sou corretor, a gente tem esse bloqueio, de certa forma, de esclarecer para o cliente que essa ferramenta deve ser utilizada, tá? Então, hoje, gente, eu vou fazer um bate-papo sobre financiamento habitacional e com o objetivo principal de falar dessas coisas, de tocar em alguns assuntos. Aqueles que tiverem dúvidas, fiquem à vontade, não tem problema nenhum. Sou da casa, podem me perguntar, que estou aqui para esclarecer. Faço um breve relato, gente, até com um objetivo de excluir algumas dúvidas que os corretores e os nossos clientes ainda têm sobre o sistema financeiro da habitação. O sistema financeiro da habitação foi criado em 1964, né, com o objetivo de diminuir o problema do déficit habitacional, né? Nós tínhamos, proporcionalmente, um déficit habitacional muito alto, né, cerca quase de 10% da população com problemas habitacionais. E a gente fala déficit habitacional não quer dizer que não tinham onde morar, mas que também moravam em moradias impróprias, né? Na década de 50 até o começo de 60, a gente falava muito em cortiços, né, que na verdade, do começo do século, mas se estendeu, infelizmente, até 1960, e era uma demonstração do problema habitacional que o Brasil enfrentava. Outra questão que envolve o sistema financeiro da habitação é que todos os programas anteriores ao SFH, né, a Lei 4.380, não tiveram muitos êxitos. Enquanto nós falávamos aqui que, nos últimos 12 meses, foram financiados 486 mil imóveis, a Fundação Casa Popular, que foi um instituto criado, como o antigo BNH, para administrar esses contratos do sistema financeiro habitacional, só que de 1951 até 63, que foi o período dela, durante esses 13 anos de duração, ela financiou apenas 1.300 moradias. Então, nós tínhamos, sim, uma necessidade de trabalhar esse problema do déficit habitacional. E aí, a legislação trouxe algumas inovações, como a questão da correção monetária, porque nós estávamos falando de contratos com prazo longo, né? Trouxe questões em que envolviam a garantia hipotecária, porque os bancos queriam financiar, mas eles queriam ter segurança nesses financiamentos. Então, isso foram inovações para a época. Para nós, hoje, isso é uma matéria já ultrapassada, mas para aquela ocasião, em 1964, isso realmente trazia uma informação muito atual. A grande preocupação dos mutuários naquela ocasião era com o pagamento das prestações, até porque os contratos estavam sendo realizados com 20, 25 anos, e eles queriam, de alguma maneira, ter uma segurança de que eles pagariam essas prestações.
Então, aqueles contratos do plano do sistema financeiro da habitação vinculavam as prestações ao reajuste de acordo com o salário, plano de equivalência salarial. Mas isso, gente, são todas situações do nosso passado, né? Os contratos atuais, alguns clientes nossos ainda se equivocam em achar que a prestação vai ser corrigida pela equivalência salarial. Por que ele acha isso? Porque na hora que ele vai obter o financiamento, ele tem que comprovar a renda. Ele tem que mostrar quanto ele ganha, né? Ele não pode ultrapassar 30% da sua renda, enfim. E ele acredita que isso é uma vinculação para o resto do contrato. E não é. Então, são paradigmas, também nós temos que esclarecer para os nossos clientes, quebrar essa informação, para que eles não tenham um relacionamento equivocado com o seu financiamento. Atualmente, nós temos contratos bem diferenciados do que nós tínhamos naquela época, alguns pontos positivos, outros negativos, né? Felizmente, na sua grande maioria, positivos. Aquele fantasma que nós tínhamos dos contratos do SFH, de chegar ao final do contrato e encontrar um saldo residual, né, que talvez muitos de vocês tenham convivido com isso, hoje nós não temos mais essa preocupação. E nós vamos comentar por que nós não temos, eu vou comentar por que nós não temos mais essa preocupação, né? Mas, até hoje, lá no escritório, a gente atende clientes que chegam lá, depois de terem pago 20 anos do seu financiamento, com saldo devedor superiores, às vezes, até o valor do imóvel, né? Isso não é surpresa para nós, advogados, que atuamos nessa área, né? E aí, esses mesmos clientes que chegam ao final do contrato com saldo residual são os clientes que futuramente estão preocupados, ou que hoje estão preocupados, em fazer uma nova linha de crédito, acreditando estar entrando no mesmo buraco que entraram da outra vez, né? E aí a gente tem que ter conhecimento, a gente tem que mostrar para eles que não é mais assim, mas a gente tem que ter informação para poder mostrar isso para eles. Senão a gente não vai a lugar nenhum, certo? Então, gente, quando a gente fala de SFH hoje, tá? A gente fala de contratos dentro da alienação fiduciária, né? Os contratos da década anterior, ou regidos pela Lei 4.380, eram contratos com garantia hipotecária. Os contratos assinados atualmente são regidos pela alienação fiduciária, ou seja, eu compro o imóvel do Gil, no mesmo ato que eu compro o imóvel do Gil, eu alieno a instituição financeira que me deu o dinheiro para comprar este imóvel do Gil, eu alieno a ela a propriedade. Fico com a posse direta, ela com a posse indireta, e eu só terei a propriedade plena sobre aquele imóvel no final do pagamento do meu saldo devedor ou das prestações do meu financiamento. Qual é a grande diferença desse sistema para o sistema anterior? Os bancos começaram a financiar muito mais, e a gente fala em números tão expressivos quanto esse que eu citei agora há pouco, porque eles tiveram mais garantias. O Instituto da Alienação Fiduciária permite que a instituição financeira tome providências de executar o contrato muito mais rapidamente do que eles tinham nos contratos de hipoteca. Nós temos no escritório alguns contratos de execução hipotecária que o cliente não paga há 10 anos e o processo está lá correndo. Atualmente, quando falamos em contratos de alienação fiduciária, nós falamos em situações que, a partir de 60 dias, nós podemos ter o procedimento de execução daquele contrato e a perda da propriedade, né? Então, nós falávamos antes de processos que poderiam durar 10 anos, hoje a gente fala de processos que podem durar 60, 90, 120 dias. Por isso que nós temos hoje, no mercado imobiliário, um número tão grande de instituições financeiras interessadas em proporcionar este tipo de contrato para os nossos clientes. Mas eu considero, dentro do sistema financeiro imobiliário ou habitacional, como queiram, esse talvez o único ponto negativo de toda essa história, né? Por quê? Porque o nosso cliente, infelizmente, se ele passar por uma dificuldade financeira no decorrer desses 15, 20 ou 30 anos, né, poucas razões o assistirão para ele conseguir segurar esse contrato de financiamento habitacional, né, infelizmente. Agora,
se ele tiver condições de prover todas as prestações, ele não vai ter nenhum problema, né? Mas esse, gente, como eu disse para vocês, eu reconheço que é o único ponto negativo. Agora, quando a gente fala de financiamento habitacional, a gente tem que falar de renda, né, que é uma das dúvidas também dos nossos clientes e dos corretores. Existe a necessidade do nosso cliente comprovar a renda para pagamento daquelas prestações. Normalmente, a regra geral é 30% do rendimento, né? Mas alguns bancos, 25%, outros 27%. Alguns bancos são mais flexíveis quanto à avaliação da capacidade de pagamento, outros são mais rigorosos, né? Alguns exigem realmente o olerite, o comprovante que ele recebe aquilo lá. Outros aceitam a movimentação financeira, né, como forma de comprovação de renda. Mas o nosso cliente tem que ter muito cuidado, porque o grande prejudicado, eventualmente, vamos dizer assim, em forjar aquela renda, será sempre o nosso cliente. Eu conto um exemplo aqui nas palestras, quando eu falo de SFH, e quando eu falo de renda, que foi uma cliente que nos procurou no escritório, ela era funcionária pública, e como funcionária pública, ela também usava o departamento que ela trabalhava para vender a Avon. R$ 1.000 ela tinha de renda, como funcionária pública, e ela levou a movimentação financeira dela para o banco de mais R$ 1.000 de comissionamento da Avon. Ela teve um grande problema de saúde, infelizmente teve que parar de trabalhar, e a renda dela, que era da Avon, não existiu mais. Ela tinha financiado o imóvel dela com a renda considerando a Avon, ou seja, aproximadamente R$ 2.000, a prestação dela era próxima dos R$ 600, e quando ela parou de trabalhar e perdeu a renda da Avon, ela passou a ter só a renda do funcionalismo público, R$ 1.000. E aquilo que era 30 virou 50. Então, os nossos clientes, né, que acham que muitas vezes estão fazendo grandes negócios, quando informam equivocadamente o valor do seu rendimento mensal, essas coisas, não estão fazendo um mal para a instituição, mas sim um mal para eles. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, um pouquinho de critério, principalmente quando nós estamos tratando de alienação fiduciária. Uma outra questão que a gente tem que falar também, gente, é a questão que envolve o percentual de financiamento do imóvel. Por que as instituições financeiras não financiam ou resistem a financiar 100% do imóvel? Porque, na verdade, aquele imóvel é a garantia da instituição. Se eu buscar um crédito no banco, no valor de 100% do imóvel, ou seja, o imóvel vale 500 mil, o banco me empresta 500 mil, se eu não pagar nenhuma parcela e o banco executar a dívida, ele já está com prejuízo. Por quê? Porque ele vai executar as parcelas que estão vencidas, vamos hipoteticamente 5 mil por mês, né? Até ele receber esse valor e mais todas as despesas que ele tem para isso, ele saiu no prejuízo, mesmo que ele recupere 100% do imóvel, mesmo que isso seja num curto prazo. Por isso que as instituições financeiras não financiam 100%, a não ser com programas subsidiados do governo, né? Caso contrário, não haverá financiamento de 100% daquele imóvel. Então, cuidem e procurem algumas instituições ou informações sobre as concessões desses créditos. E aí a gente vai para um outro ponto que é interessante a gente comentar quando fala de percentual de comprometimento de renda. E é um trabalho também do corretor. Procurem sempre acompanhar o engenheiro responsável pela avaliação do imóvel, porque é ele que vai dizer, na verdade, quanto que o cliente de vocês pode financiar, e não vocês, e não o negócio. O que eu estou querendo dizer? Se o imóvel vale 100 mil, e o engenheiro foi lá e avaliou, se o imóvel foi negociado por 100 mil, e o engenheiro foi lá e avaliou o imóvel como 90, o percentual incidente sobre que vai ser respeitado vai ser desses 90, e não dos 100 mil reais, independente do valor do negócio. E no sentido contrário também. Se eu estou querendo um financiamento com uma taxa de juros X, exemplo,
A instituição financeira me diz que se eu financiar um imóvel avaliado até 150 mil, a minha taxa de juros é 8%. O engenheiro vai lá e avalia o imóvel, 155 mil. Se essa for a avaliação real, eu já não me enquadrei mais nessa taxa de juros. Então, é importante que os corretores de imóveis que acompanham ou que estão vendendo imóveis através de financiamento habitacional tenham esse tipo de cuidado, de acompanhar de perto o engenheiro ou saber exatamente o que está sendo negociado, principalmente quando nós trabalhamos perto dessas linhas que mudam os negócios, para que a gente não tenha surpresa. Já atendemos também algumas situações, clientes que compraram um imóvel com 8%, o engenheiro avaliou, e por causa de uma pequena divergência, a taxa de juros dele foi para 10%. Então, é uma dica que a gente fala, que a gente dá quanto à questão que envolve o percentual de comprometimento de renda. Falar de alienação fiduciária, falar de SFH, a gente tem que falar de sistemas de amortização, né? Muita gente culpou por muitos anos aí o sistema Price, atribuindo a ele o grande problema, sendo ele o grande vilão do sistema financeiro da habitação. Na minha opinião, até por questões que nós já estudamos, o problema não é o sistema Price. O problema do sistema financeiro da habitação nas décadas anteriores era a forma de correção desse sistema. Nós tínhamos dois índices, um para corrigir prestação, o outro para corrigir saldo devedor. Essa divergência de índices poderia dar dois resultados. Ou o cliente liquidava antes do prazo, se o índice de correção da prestação fosse muito alto, ou ele tinha saldo residual, se o índice de correção da prestação fosse menor que a correção do saldo. E foi esse segundo ponto que aconteceu na década anterior, né? Atualmente, gente, a gente não tem problema de saldo residual, não só porque a gente usa o sistema SAC e não usa mais o sistema Price. A gente não tem mais problema de saldo residual porque nós adotamos para corrigir a prestação e o saldo devedor o mesmo índice. Eu uso o TR, né, que é o índice de remuneração da poupança, o índice de remuneração do fundo de garantia, para corrigir tanto a prestação quanto o saldo devedor. Ou eu uso o TR para corrigir o saldo devedor e recalculo a prestação a cada 12 meses, que é isso muitas vezes que nós verificamos nos contratos, né? E hoje, felizmente, nós temos um sistema que, como ele privilegia uma amortização maior do que o sistema Price, ele permite que nós, corretores, façamos a afirmação de que a prestação decresce. A prestação decresce porque o percentual de amortização é maior do que nós tínhamos na Price, então nós privilegiamos mais a amortização do que os juros, mas também, principalmente, porque os índices de correção dos contratos hoje são índices bem abaixo do que nós tínhamos anteriormente. Nós estamos falando de TR corrigindo a 1,2, 1,3 ao ano. Esse é o indicador de correção. Por isso que quando eu venho ou falo com vocês, corretores, sobre financiamento habitacional, o que eu quero trazer informação é muito mais para encorajá-los e usarem, para que usem essa ferramenta, demonstrando essas diferenças do que nós tínhamos e que nós temos hoje. Então, é muito mais fácil hoje a gente mostrar para um cliente que ele pode financiar um imóvel, porque o sistema não é mais o Price, é o SAC, porque a prestação é decrescente, não crescente, porque a amortização é maior do que ele tinha anteriormente, porque a correção é menor do que ele tinha anteriormente, porque ele não vai ter saldo residual. Vejam isso, gente, são só atributos que os nossos clientes têm, ou que o financiamento habitacional hoje tem, que fazem com que eles possam usar esse mecanismo. Então, eu acho que a gente tem que começar a rever os nossos conceitos quando a gente fala de sistema financeiro da habitação, e acabar um pouco com essa dinâmica de não querer usar o financiamento habitacional. Eu vejo ainda muita resistência dos corretores, mas gostaria que isso fosse diminuído. E eu tenho certeza que daqueles 486 mil imóveis que financiaram nos últimos 12 meses, né, eu sei que poucos, talvez aqui, tenham contribuído para esse número. Né? Se a gente sair perguntando aqui quantos financiaram imóveis nos últimos 12 meses,
E não estou criticando o trabalho de vocês. Estou querendo mostrar para vocês que existe a possibilidade de vocês melhorarem isso, né? Eu sei que corretor, na sua imensa maioria, adora vender, né? Mas, às vezes, o nosso cliente não tem dinheiro. Às vezes não, muitas vezes, né? O cliente chega lá no escritório, ele quer comprar um imóvel de 500. Aí tu pergunta se ele tem 50 mil, ele não tem. Mas ele quer comprar, né? Agora, se nós conseguirmos proporcionar a ele uma forma dele comprar esse de 500, e desde que isso esteja dentro da legislação, não há nenhum problema, nenhum impedimento para que a gente realmente proporcione isso a ele. Tá? Outro mecanismo que nós temos dentro do sistema financeiro de habitação, que também pode ser utilizado para a aquisição da casa própria, dentro desse contrato de alienação fiduciária, é o uso do fundo de garantia, né? A gente pode usar o fundo de garantia para amortizar, para quitar, para liquidar. É um valor que, normalmente, a gente estimula o cliente a utilizar, porque o índice de remuneração dele é muito baixo, né? Hoje, o fundo de garantia é remunerado a 3% ao ano de juros, mais TR. Então, nós estamos falando aí de 4,2% ao ano, né? Então, não é nem justo que o cliente financie pagando juros de 8, 9, 10 mais TR e deixe lá o fundo de garantia dele corrigindo a 4% ao ano, né? Agora, claro que a gente tem que ter um pouquinho de cautela, um pouquinho de cuidado para orientar o cliente corretamente. Hoje me ligou um cliente de um condomínio que está sendo entregue em Barueri e ele estava preocupado, né? Nós estamos atendendo aí um empreendimento lá de Barueri com problemas de atraso nas obras. E ele estava preocupado porque a obra atrasou tanto que o imóvel dele valorizou, só que a valorização passou um pouquinho hoje do valor que ele pode utilizar de fundo de garantia. O imóvel dele hoje está avaliado em R$508 mil. Azar, né? Talvez tivesse sido avaliado alguns meses atrás, seriam 500 mil. E ele tem R$80 mil de fundo de garantia, né? Então, claro que eu já conversei com ele para ele rever essa questão junto à instituição financeira que está financiando, que está concedendo crédito para ele, para ver se há alguma possibilidade de rever essa avaliação, né? Pode avaliar em 499, 990, não me importa, mas desde que fique dentro dos padrões, porque senão ele vai deixar R$80 mil lá parado, ele não tem previsão nenhuma de sair da empresa que ele está hoje trabalhando para resgatar este fundo, né? E isso vai pesar bastante no orçamento dele, porque ele vai ter que financiar mais 80 mil, que ele não estava prevendo, né? Então, se ele está prevendo financiar 200 e poucos mil mais 80 mil, pesa bastante. Agora, gente, quando a gente fala de financiamento, é um ponto interessante que eu também gosto de conversar com você. Nós temos algumas fontes de recurso dentro do sistema financeiro da habitação. Entre eles, o fundo de garantia, a poupança e os recursos próprios. Não estou dizendo nós, o cliente. Estou dizendo que isso está à disposição da instituição financeira, né? A instituição vai conceder um empréstimo para o Tiago e ela tem condições de buscar esse recurso ou nos depósitos de fundo de garantia, ou nos depósitos de poupança, ou nos recursos próprios que ela mesma pode financiar, né? Agora, isso altera para o cliente a concessão do crédito? Altera. Por quê? Obviamente, se nós temos dentro do fundo de garantia um rendimento bem abaixo de mercado, existe a probabilidade de que os recursos que sejam utilizados para financiar imóveis oriundos do fundo de garantia também tenham as menores taxas. Então, quando o nosso cliente tem a condição de ir até uma instituição financeira e existem esses 3 recursos disponíveis lá para ele obter o crédito, seria importante que ele primeiro esgotasse ou perguntasse ou tentasse alguma informação mais precisa se existem recursos ou se ele se encaixa numa linha de crédito com recurso oriundo do fundo de garantia. Por quê?
porque ele vai ter as taxas de juros mais baixas. Quando a gente vê na televisão a propaganda de financiamento com taxa de juros de 6%, 6,5%, 7%, eu não vou garantir para vocês, mas eu vou dizer que 99% de chance que esses recursos sejam oriundos do fundo de garantia. Tá? Num segundo momento, não tem recurso do fundo de garantia, já foram aplicados todos os que foram destinados àquela instituição. Então, o nosso cliente deve procurar o quê? Recursos oriundos da poupança. Por quê? Porque depois do fundo de garantia, esses recursos são aqueles que proporcionam as menores taxas de juros, né? Até pelo rendimento que nós temos hoje da poupança. A poupança rende hoje 6% ao ano mais TR. Então, é a segunda possibilidade que nós temos, ou que o nosso cliente possui, de conseguir uma taxa de juros mais acessível. E, por fim, a gente sempre deixa os recursos próprios, porque as instituições financeiras podem até se interessar pelo crédito imobiliário, mas dificilmente querem aplicar os seus recursos em financiamento habitacional. Ela prefere aplicar em outras linhas de crédito que proporcionam taxas de juros melhores. Exemplo, financiamento de automóvel, CDC, crédito pessoal, né? Às vezes até desconto de duplicata, tudo isso é linha de crédito. Eu atendi ontem de manhã um cliente dizendo que ele estava trocando duplicata a 5% ao mês. Um banco que tem recurso próprio, ele prefere aplicar com rendimento de 5% ao mês ou 1% ao mês dentro do sistema financeiro de habitação? Não tenha dúvida que 5% ao mês, né? Então, gente, esses 3 pontos, nosso cliente tem que sempre saber que estão à disposição dele. E isso influencia uma outra coisa. Quando o nosso cliente vai buscar esse recurso, se nós estamos tratando de recursos oriundos do fundo de garantia, nós temos que saber o que vai dizer para o nosso cliente qual é a taxa de juros dele, é a renda dele como fator principal. Então, existe uma relação direta de recursos oriundos do fundo de garantia com determinação da taxa de juros de acordo com a renda. Então, recurso oriundo do fundo de garantia tem a tabelinha lá, de 0 a 3 salários, taxa de juros X. De 3 a 5, Y. De 6 a 7, e assim sucessivamente. Então, quando nós trabalhamos com recursos oriundos do fundo de garantia, as taxas de juros vão ser determinadas pelo salário dos nossos clientes. E aí vai uma dica. Aqueles clientes que muitas vezes se empolgam ou preocupam-se em não perder aquela linha de crédito e informam mais do que deveriam, ele pode estar dando tiro no próprio pé. Um cliente que se enquadraria numa taxa de juros de 5 e conseguiria financiamento, daqui a pouco ele está numa taxa de juros de 7, porque ele fez com que o rendimento dele parecesse maior do que realmente era. E exemplo, nós temos muitos. O que acontece normalmente, que eu vejo os clientes fazendo aleatoriamente, é de pedir para o vizinho comprar no cartão de crédito dele, pedir para depositar dinheiro na conta dele, para ele ter movimentação financeira. Tudo isso ele quer demonstrar capacidade de pagamento, mas, às vezes, dependendo da linha de crédito que ele está buscando, ele vai só trazer prejuízo para ele. Então, isso também depende de uma boa orientação. Quando nós trabalhamos com recursos oriundos da poupança, a nossa relação já não é mais salário. O salário pode até influenciar, mas a nossa relação principal vai ser a avaliação do imóvel. Então, normalmente, quando os recursos são oriundos da poupança, em qualquer instituição financeira, elas trabalham com algumas linhas, né? Até tantos imóveis avaliados até tantos R$1.000, taxa de juros X. De tanto a tanto, Y. Então, isso existe uma relação muito direta dentro do sistema financeiro da habitação e que nós, corretores de imóveis, também devemos saber, né? Porque no momento que nós procuramos uma instituição financeira, onde a gente está preparando a pasta do nosso cliente, né, para buscar crédito, nós temos que saber qual é a origem do recurso, nós temos que saber mais ou menos o que ele se encaixa, né? Não adianta a gente sair simulando hoje no site dos bancos, né, sem ter uma certeza. Certeza nós não vamos ter, mas pelo menos
uma proximidade do que realmente o nosso cliente pode obter, né? Hoje, o acesso à internet e o site do banco estão colocando isso à disposição dos clientes. É muito bom, com certeza. Os clientes já chegam no escritório sabendo quanto que eles podem financiar ou quanto que eles podem comprar, né? Já chegam, às vezes, para vocês, olha, eu posso comprar um imóvel de 200 mil. Ah, mas como é que você sabe? Não, já fiz o teste lá e pela minha renda cabe isso, isso e isso. Mas será que pode realmente 200 mil? Ou será que ele não pode comprar um melhor, né? Então, a gente tem que buscar, nós, como corretores de imóveis, temos que buscar essas soluções para os clientes, né? E aí vai a dica de que a gente tem, sim, uma ferramenta, como nós falamos no tópico anterior, uma ferramenta muito capaz para que a gente permita esse tipo de coisa. Aqui, gente, é uma tabelinha. Isso aqui é um dado do Banco Central, que é um outro número que eu também venho falando, que além dos 486 mil financiamentos realizados nos últimos 12 meses, esse é um gráfico que mostra a distribuição de financiamentos no Brasil nos últimos 12 meses, né? Acredito que vocês não estejam assustados. Eu também nem sei por que eu coloquei vermelho, devia ter colocado azul, né, Gil? Pô, para quem não sabe, eu sou gremista, sou gaúcho, sou gremista, então não tem nada de piada de gaúcho aqui também, viu, gente? Mas aquele alto índice ali, 60% dos financiamentos habitacionais foram concedidos nesses últimos 12 meses em São Paulo, no estado de São Paulo, né? E essa é uma média que não é uma média de hoje. Eu vou dizer que essa estatística, sempre entre 55% e 60%, já é uma estatística da década de 90. Então, há muitos anos, o estado de São Paulo é o estado que... Perdão. A região sudeste, não o estado de São Paulo exclusivamente. Tá? A região sudeste fica com 60% desse financiamento. O estado de São Paulo fica com 60% dos 60% desse financiamento. Tá? Então, são números, gente. Se nós colocarmos a grosso modo, vamos trabalhar com os 486 mil, vamos arredondar os 500 mil imóveis financiados nesses últimos 12 meses, 6 vezes 5, 30. 300 mil foram na região sul e sudeste. Dos 330, 60%, 180 foram em São Paulo, no estado de São Paulo. É um número muito grande, né? E isso não é um dado, não fui eu que desenhei isso aqui, é um dado fornecido pelo Banco Central, né? Então, para nós, corretores que estamos trabalhando com financiamento, com venda de imóveis, sejam novos ou de terceiros, nós temos aí um número bem expressivo para a gente. E, em segundo lugar, vem a região sul do Brasil, que aqui não dá para ver, mas é 14,27% dos financiamentos. Isso eu estou falando Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? Em terceiro lugar, nós temos o Nordeste. E o Nordeste, gente, que é uma coisa que vem chamando bastante atenção, e não que eu esteja convidando vocês para ir para o Nordeste, né? Mas o Nordeste é um mercado hoje em crescimento dentro do Brasil, não só do ponto de vista econômico, financeiro, mas também imobiliário. Porque esses dados, esses números, e o Nordeste vem roubando um pouco dessa tabela, porque essa tabela antes, a região sul do Brasil chegava a 22%, 23%. E aí a região centro-oeste era muito equiparada à região nordeste, e depois nós tínhamos a região norte, que infelizmente sempre foi um número muito baixo. Mas o Nordeste roubou um pouco da região sul nesse número de financiamento habitacional. Por quê? Porque estão sendo destinados muitos recursos para o Nordeste. É uma região do Brasil que está em crescimento, em expansão, né? E aí o reflexo vem para a nossa área também, né? Eu tenho a felicidade de ter uma esposa cearense, né? Então eu tenho o privilégio de, com certa frequência, obrigatoriamente ter que ir para Fortaleza, né? E a gente vê esse crescimento no Nordeste, né? A gente vê que realmente há muito investimento
e que esses recursos, de fato, estão sendo destinados para lá. Mas, obviamente, que eu acho muito difícil que isso acabe por afetar, em algum momento, os financiamentos dentro da região sudeste do Brasil. Porque, queira ou não, aqui é o grande ciclo financeiro do Brasil. Inclui nesse número os lançamentos? Também, tudo. É financiamento. Financiamento em geral. Na verdade, quando a gente fala de lançamento, o número de imóveis lançados não está aqui, porque não é necessariamente financiado. Ele vai contar essa estatística do Banco Central quando o cliente buscar o financiamento. Talvez ele tenha comprado isso em 2008 e em 2011 ele financiou, e aí vem para esse número aqui, né? Quem me dá um número melhor sobre lançamento seria o Secov, né? Mais ou menos esse período. Bom, gente, a minha palestra de hoje foi muito mais para botar uma pulguinha atrás da orelha de vocês, trazer algumas informações, né? Falar de financiamento habitacional, para mim, é sempre um grande privilégio. Tenho imenso prazer de participar do Cresce e passar essas informações para vocês. Agora, quando a gente trata de financiamento habitacional, ou quando a gente trata disso para os corretores de imóveis, nós temos que deixar muito claro que o objetivo do palestrante aqui é instigá-los. O meu objetivo não é outro, senão trazer algumas informações, quebrar alguns paradigmas, né, e instigá-los a utilizar essa ferramenta como uma forma de negócio. Eu sei que muitos de vocês aqui em São Paulo não têm muito essa resistência, né, mas a gente vê em alguns locais, lá na região sul do Brasil, existe muita resistência, muitas vezes região sul, sudeste, ou interior do país também, muitas vezes as pessoas não acham que o financiamento habitacional não é tão vantajoso, até porque lembram também, e aí a notícia ruim corre muito mais rápida em cidades menores, né? Mas ainda existe essa informação de que o sistema financeiro da habitação foi muito prejudicial para os mutuários, mas a gente tem que usar isso como uma conjugação deste verbo no passado. Ele foi, né? Hoje ele é um meio de aquisição da casa própria, né? Às vezes o pessoal pergunta, Tiago, você acha que é melhor então financiar do que pagar aluguel? Eu só não acho, como eu tenho certeza, né? Eu não vou dizer que é diferente, mas existem algumas resistências. Muitos corretores falam com uma franqueza que me é peculiar, mas que eu vejo no dia a dia. Muitos corretores e clientes não querem falar em financiamento por causa do histórico, né? E hoje a gente não tem mais que usar esse tipo de comparação. São contratos completamente diferentes, são situações completamente diferentes. Não bastasse os contratos diferentes, nós temos uma situação econômica completamente diferente, né? Nós estamos falando de índice de correção do contrato, de uma prestação ou de um saldo devedor, de 1,1% ao ano. 1,2% que é a TR. Nós nunca tivemos isso. Salvo o melhor juízo, nós tivemos nos últimos anos, só que as pessoas ainda experimentam de um passado da década de 80 e 90, que é isso que a gente tem que quebrar, né? Bom, gente, só para finalizar, o Gil já falou para mim, porque eu sempre acabo esquecendo, viu? Eu vou fazer o meu momento jabá antes de encerrar. O momento jabá é bom, né? Esse conteúdo já é um conteúdo, como eu disse para vocês, que eu venho abordando há alguns anos, tá? Eu dei um curso no Proesse em 2007, e convidado pelo Cresce para dar aula sobre financiamento habitacional, porque eu já trabalhava desde 2000. E achei interessante a relação do corretor com o financiamento. E aí achei que eu deveria escrever alguma coisa de uma linguagem muito mais simples e mais objetiva para o uso no dia a dia. Escrevi um livro que já foi atualizado o ano passado, chama Financiamento Habitacional, Dicas e Sugestões. É um livro que ele aborda
essas terminologias dos contratos de financiamento habitacional, né? Fala sobre sistemas de amortização, sobre correção, sobre prestação, sobre saldo devedor, né? Numa primeira parte. E na segunda parte eu falo, ou melhor, eu comento, cláusula por cláusula, dos contratos do Santander, da Caixa, do Itaú, do Bradesco, né? Com o objetivo de trazer aquela linguagem juridiquês do contrato para uma linguagem muito mais simples do dia a dia, né? E aí, preocupado também em facilitar um pouco o dia a dia do corretor, eu resolvi fazer um índice remissivo, onde o corretor tem alguma dúvida sobre alguma condição do contrato, ou o cliente liga para ele, olha, meu contrato não fala sobre o seguro, ou está falando sobre o seguro e eu não estou entendendo o que ele quer dizer. Ele vai no livro, procura ali o índice remissivo, encontra onde se fala de seguro, né? Tem a condição de ler a cláusula e tem a condição de ler o meu comentário, que é a interpretação sobre aquela cláusula. Tá? Então, depois, se vocês quiserem conversar conosco sobre o livro ou quiserem um pouco mais de informação, eu vou pedir para o Gil cuidar dessa parte. Normalmente, a gente fica conversando aqui, conversem com o Gil que cuida da parte dos livros. A gente vai abrir para as perguntas. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença de todos vocês, aqueles que, eventualmente, depois queiram ir embora. Eu dou minha boa noite, um bom descanso para vocês, tudo de bom e muito obrigado pela presença. Que nós temos algumas perguntas para serem respondidas. Por favor. Doutor, muito obrigado pela palestra. Meu nome é Rui Sato, eu sou corretor de imóveis. E eu tenho uma pergunta que me parece que é absolutamente pertinente nesse momento econômico que nós vivemos. Claro. Por quê? Porque um dos grandes motivos do insucesso do SFH no passado foi a atuação política do governo que descasou as correções. Certo. Né? Esse foi um dos grandes motivos do insucesso, além do problema inflacionário. E me parece, hoje, nós estamos nos aproximando, ou estamos talvez a caminho, de um novo processo, parece que inflacionário, no sentido de que o governo artificialmente vem segurando as taxas de juros, vem diminuindo as taxas de juros e não vem conseguindo controlar o processo inflacionário que, por consequência, eleva o valor dos imóveis. A valorização dos imóveis está descasada com a desvalorização da moeda. Do juro. Com a queda do juro, a desvalorização da moeda, consequentemente. Este processo, esse descasamento, no seu modo de ver, na sua análise, possivelmente vá afetar o SFH? Rui, eu vou ser sincero. Minha análise é de advogado, não de economista, né? Então, tenho algumas limitações. Mas, na minha opinião, a questão da redução hoje da taxa de juros, que é um momento mais pontual, na verdade, ela acaba proporcionando um aumento da capacidade de pagamento. E, na minha opinião, é esse também um dos motivos que faz com que os imóveis sejam realmente aumentados de preço. Porque se nós tivéssemos uma estabilidade ou uma redução da capacidade de pagamento, nós estaríamos aí falando de uma possível redução também dos imóveis. Eu acho que o fato dos imóveis também acelerarem a sua valorização, um dos fatores, na minha opinião, é justamente o aumento da capacidade, e o aumento da capacidade também é vinculado à diminuição da taxa de juros. Isso não é dicotômico, doutor? Porque na medida em que eu valorizo o imóvel, tá? Eu levo para uma faixa de financiamento mais elevada. Sim. Consequentemente, uma exigência de renda maior. Consequentemente, um atendimento a um público menor, né? Então, a minha pergunta e a minha dúvida vai no sentido de, mantendo-se essa situação,
e parece, pelo noticiário que a gente acompanha, essa situação será mantida ao longo, pelo menos, do próximo ano, nós vamos ter um descompasso muito grande. Consequentemente, talvez esses números de financiamento sejam diminuídos. Eles sejam diminuídos fundamentalmente porque nós temos algumas questões como o alto endividamento e constante endividamento da população, Perfeito. Consequentemente, a queda de capacidade de aquisição de financiamento. Me parece que a situação é um pouco preocupante nesse sentido. Não, eu concordo contigo, Rui. Eu acho que nós vamos chegar num limite que mesmo o que eu estou falando, que a queda da taxa de juros aumenta a capacidade de pagamento, porque as prestações, teoricamente, ficam menores, né, do que ficavam antes. Só para a gente ter ideia, logo que saiu, nós estávamos com uma redução já das taxas de juros no financiamento habitacional em 2008. Quando nós tivemos aquele problema nos Estados Unidos, da bolha, no mesmo mês, só aconteceu o problema na bolha, no mesmo mês, bancos privados já estavam trabalhando com taxa de juros de 9%. Tá? Isso há 4 anos atrás. No mesmo mês, as taxas de juros deles subiram para 11,2%. Né? Buscando uma certa segurança e até uma estabilidade e, quem sabe, até um certo bloqueio no acesso ao crédito até que as coisas se estabilizassem. Exatamente. A minha preocupação é na medida que o governo começa a interferir e nessa interferência ele quebra o equilíbrio do mercado. Não, pode ser que isso aconteça. Eu acho que se continuar, a minha opinião se continuar assim ainda, por exemplo, a redução das taxas de juros e o aumento da capacidade de pagamento e, consequentemente, o aumento do imóvel, nós vamos chegar a um patamar que essa relação que hoje eu estou achando que é positiva não vai ser mais positiva. Concordo contigo. Professor, meu nome é Yuko. Eu vou fazer uma pergunta que não é financiamento. É que eu comprei apartamento na Fortaleza e o que aconteceu? O Tecnisa está atrasando a entrega e contrato, não li tudo, e era para entregar no julho, não entregou e começou a cobrar já 50% a mais. Isso é correto? Yuko, deixa eu te... Não vou te perguntar qual é o condomínio, porque senão vou estar advogando e vou ter algum probleminha. Landscape. Mas, assim... Landscape. O que infelizmente vem acontecendo com a Tecnisa? A Tecnisa atrasou no ano passado, e por isso foi uma das motivadoras das minhas palestras sobre atraso na obra, foi a Tecnisa e a PDG. Foram as duas que estavam atrasando relativamente o ano passado. E eu comecei a dar palestras sobre essa área por causa delas. O fato de atrasar a obra, né, ela tem lá um período de carência de 6 meses, né, para ela cumprir com aquele compromisso. Até aí eu não vejo problema. Eu tive um problema, agora mesmo, vim de uma reunião hoje à tarde com os advogados, o pessoal da Tecnisa, porque nós estamos tratando de situações em que, além do atraso, e que talvez se enquadre o teu caso, eles estavam cobrando do cliente multa, juros e correção sobre a parcela do financiamento, como se o cliente estivesse atrasado com a parcela do financiamento por culpa sua. Talvez seja isso que você esteja enfrentando hoje. Subiu para 9. Precisa enforcar. Então, é bem provável. Por quê? A Tecnisa, qual foi a alegação inicial da Tecnisa? Ela diz lá no contrato que você tem que pagar a parcela lá do financiamento independente do andamento da obra. E aí eu vou dizer, não é a Tecnisa, é qualquer construtora. Só que é a parcela do financiamento. Então, mesmo que ela tenha essa relação de que só vai poder pagar essa parcela, independente do andamento da obra, você só consegue financiar se a obra tiver o habite-se. Atrasar a obra, infelizmente, é um fato que aconteceu com ela, aconteceu com outras. Agora, o que eu discordo, e o que a gente vem já discutindo em alguns casos, inclusive em juízo, é que ela esteja atribuindo ao comprador a penalidade de atrasar o pagamento daquela parcela.
Então, isso vem sendo discutido, não concordo com o posicionamento das construtoras. Hoje nós tivemos, inclusive, uma reunião com a promotoria de Barueri, porque esse condomínio que a gente defende é de Barueri, né? E, num acordo com a promotoria e a Tecnisa, houve isenção de multa e juros que eles estavam cobrando. Então, na verdade, há possibilidade de recorrer judicialmente, ou através de órgãos competentes, ou através de algum advogado de sua confiança, para tentar minimizar esse prejuízo que você está tendo. Muito obrigada. Oi? Senhor Vediz, nesse caso nesse caso que a gente usou, o que aconteceu? Eu fui muito franco com meus clientes. Como advogado, eu talvez demoraria uma ação dessa, poderia conseguir uma liminar e resolveria. Talvez não conseguisse eliminar e isso demoraria 5 anos. Sabe qual foi a ferramenta e a minha sugestão? E isso está na lei e é nosso direito de cidadão. Eu disse para eles, vamos até a promotoria e quem vai fazer essa intermediação é o promotor. O promotor, o Ministério Público, tem essa função, né, de ser um fiscal da lei, de atender o consumidor. E, felizmente, nós tivemos a ajuda do Dr. Marcos Lira, que abraçou a causa, fez um trabalho brilhante. Né? Eu, sinceramente, nessa situação, nesse primeiro momento, por enquanto só acompanhei e dei minhas sugestões. Mas o trabalho foi todo da promotoria. E aí ele conseguiu, através das medidas judiciais que são cabíveis, pressionar a Tecnisa até que ela fizesse um acordo que viabilizasse os clientes fazer o financiamento. Porque o grande problema, e aí foi isso que aconteceu com a colega, esses clientes, nesse caso deste condomínio, eles tinham que financiar R$200 mil, por exemplo. 220. Da maneira que a Tecnisa estava cobrando, com multas, juros e correção, como se eles fossem os causadores do atraso, essa dívida estava indo para 280, 290. Tá? Só de juros por atraso, eles estavam cobrando de 30, dependendo do período e do valor, de 35 até 40 mil em alguns casos. Mais a correção e mais a multa de 2%. Então, isso ficava muito pesado e era isso que estava realmente inviabilizando. No acordo que nós fechamos hoje à tarde, né, eu cheguei até cedo, porque eu vim direto do acordo para cá. No acordo que foi fechado hoje com a promotoria e com a Tecnisa, eles tiraram os juros, deixaram só correção. E aí vamos dizer assim, não é 200 mil, mas não é 260, é 220. E correção não é injusto, é justo. Agora, o que eles estavam fazendo, de cobrar juros no contrato e multa, como se fosse o causador do atraso, o cliente, querendo dizer que ele deveria ter pago a parcela do financiamento porque estava no contrato que ele tinha que pagar, isso era absurdo. Doutor, boa noite, meu nome é Edson. Doutor, com a redução de juro, esperava-se um aquecimento no mercado imobiliário. E pela questão também do nosso país não ter sofrido tanto com a crise. Pelo que me parece, esse aquecimento não aconteceu. Se deve ao quê? Edson, eu vou te contrariar um pouquinho. Mas, assim, vou te contrariar com um número. Tá? Primeiro que, assim, a redução da taxa de juros, não falo como economista, não tenho esse conhecimento. Tá? Mas a redução da taxa de juros, ela não proporciona resultados imediatos. Nós sentimos uma redução e até o governo federal, ultimamente, vem pressionando para a queda de juros também. Então, isso, a médio e longo prazo, a gente vai notar. Agora, eu não concordo contigo no seguinte ponto. Em 2003, não sou partidário do PT, não tem absolutamente nada a ver com isso. Mas antes, o governo anterior, o foco dele não era habitação. Tá? O atual governo, até pelo foco do governo dele, talvez camadas populares, a classe média crescendo, a classe média busca a sua casa própria. Ele usou algumas premissas e, para essas premissas, ele começou a trabalhar. Em 2003, o governo federal usou 5 bilhões de reais
somente para financiamento habitacional. O ano passado foram 68 bilhões. Então, assim, aumenta e vem aumentando cada vez mais. E, inclusive, antes nós não tínhamos adesão dos bancos privados, hoje a gente tem. Tanto que ainda, até hoje, nossos clientes, quando falam em financiamento habitacional, né, sabe aquela brincadeirinha do ratinho que vai buscar o queijo? Botar o ratinho para buscar o queijo, ele vai sempre na Caixa Econômica Federal. Ele não vai em outro banco, mesmo que às vezes os outros bancos tenham... Mesmo que ele trabalhe com o banco, 20 anos com o banco, ele vai lá e vai procurar a Caixa Econômica Federal, porque ele acha que é só a Caixa Econômica Federal que concede crédito, né? E hoje os bancos privados estão cada vez mais fazendo isso, estão demonstrando esse interesse e está aumentando, sim, o número de financiamento. Talvez a gente não sinta tanto, né? Ou talvez a demanda ainda esteja maior do que os recursos estejam disponíveis. Tanto que, quando foi lançado o Plano Minha Casa Minha Vida, uma das preocupações com o estímulo ao financiamento habitacional é que os recursos, sejam da poupança ou do fundo de garantia, fossem extintos nesse meio tempo, né? Ou seja, que usassem todos os recursos e não tivesse recurso no outro ano para continuar com o plano habitacional. Né? Infelizmente, isso não aconteceu por medidas econômicas, aí eu também não saberia te explicar, mas vem sim crescendo. Eu não sei se você já estava aqui, mas eu até abri a palestra falando, nos últimos 12 meses, são dados do Banco Central, foram financiados 486 mil imóveis no Brasil. Então, um número assim que nunca antes na história deste país, né? Só que a gente tem que concordar com esses ditados, ou pior ou melhor, né? Nós chegamos a números tão expressivos. Eu acho que a redução hoje que a gente está vendo da Selic, eu acho que a gente deveria exigir um pouco mais, não em termos de financiamento habitacional, porque as taxas de financiamento habitacional está chegando a patamares bem razoáveis. Mas eu acho que ainda outros contratos bancários ainda estão muito longe, né? Nós estávamos falando até agora há pouco, né? Nós estamos falando de Selic a 7,25% ao ano, mas a gente vê um monte de contrato aí a 5% ao mês. Tem lógica. Boa noite, doutor Tiago. Meu nome é Celso. Eu já fiz vários negócios com financiamento, com crédito imobiliário e nunca tive muito problema com avaliação. Legal. Mas num dos casos que eu tive, acho que nos poucos, quase o único que eu tive com problema, não foi aprovado pelo avaliador. Eu sugeri para a minha cliente levar ou para uma outra agência ou fazer uma nova avaliação, ainda que ela pagasse a taxa de avaliação, ou para um outro banco até. A gerente, no caso, era da Caixa Econômica, fez o maior terrorismo com ela, uns 3 anos atrás, disse que não adiantava, porque uma vez feita a avaliação no lugar, isso ficava gravado em todo lugar, ela não poderia fazer de novo. Eu não acreditei muito na história e minha cliente desistiu de comprar. Simplesmente queria saber o seguinte, juridicamente ou legalmente falando, pode ser pedida uma nova avaliação no caso desse? E se a outra avaliação aprovar, ela pode tirar o financiamento? Primeiro a gente... Desculpa, seu nome? Celso. Celso. Primeiro a gente teria que saber exatamente qual foi o critério da negativa. Eu até te digo, o engenheiro disse que na garagem o pé direito era baixo e estava fora das normas da prefeitura. Só que é um prédio lá na Santa Cecília de quase 40 anos e já tinham sido feitas várias vendas, inclusive com financiamento na própria agência onde ela estava fazendo, que é ali perto da Avenida Angélica, na Vega Filho, agência da Caixa Econômica. Então, eu não entendi. É uma questão pura e simples de critério do avaliador aqui. Não foi uma coisa... Eu levaria, Celso, para uma outra instituição. Não, mas ela no mesmo banco, eu vou te dizer, provavelmente o laudo viria muito semelhante ou não seria alterado. Eu levaria para uma... Não estou dizendo com propriedade isso, é uma dica. Eu levaria para outra instituição financeira, se fosse o caso, para esse tipo de problema. Mas ela pode, se quiser pedir uma nova avaliação em outra agência, eu consultei outras agências. Não, outra agência. Que podia, não... É que assim, se você levar para outra agência, é aquele trabalho fácil, né? Vai buscar informação, vai ver que já foi negado e provavelmente na avaliação do imóvel ele nega novamente. Eu procuraria uma outra instituição financeira. Mas é perfeitamente legal isso. Perfeitamente legal, nenhum fator... O fato dele é aquele negócio, o fato de negar crédito para mim hoje não quer dizer que eu não possa pedir amanhã, independente do motivo. Ok, obrigado. Boa noite, doutor.
É prazer, meus parabéns pela sua palestra. Obrigado. Eu pergunto para o senhor, meu nome é Pereira, né? Eu pergunto para o senhor o seguinte: nós ouvimos a mídia em geral falar muito sobre venda, sobre financiamento e assim por diante. Eu pergunto para o senhor, qual o número real de imóveis retomados por inadimplência? E o crescimento desse financiamento não pode, em contrapartida, gerar um efeito reverso com relação a essas pessoas que estão contraindo muito crédito e saindo do mercado, e no caso do mercado imobiliário, às vezes até por anos? Tendo em vista que o financiamento de um imóvel ele pode financiar até 30 anos, onde ele já entra comprometendo a renda dele... Por todo esse período. Por todo esse período? A primeira pergunta que você falou, qual é o percentual real de retomada? Eu pesquisei, não foi para essa palestra, deve ter sido uns 6 meses atrás. Questões que envolvem inadimplência. Imóveis retomados eu não tenho número. Mas, dentro do site do Banco Central, o percentual de inadimplência até 3 meses dos contratos de financiamento habitacional assinados de 2010 para cá, se eu salvo o melhor juízo, era de 3,52% de inadimplência. Era um percentual muito baixo. Não sei se esse número, né, mas também não quero colocar pulga atrás da orelha de ninguém, mas é um número que estava sendo colocado dentro do Banco Central. Quanto mais antigo, esse percentual aumentava um pouquinho mais. Tá? Quanto à questão 2, que é a questão do atraso, da redução da capacidade, não conseguir pagar e perder os imóveis, né? Que você falou. A segunda pergunta é: a pessoa vem e financia o imóvel já comprometendo o limite da renda e dado o prazo de 30 anos. A pessoa não fica muito tempo esse é um grande problema. Esse é um grande problema que, quando a gente... Nos contratos mais antigos, falo na década de 80, existia o que a gente chamava de... Existia o fundo fiel. O fundo fiel nada mais era do que um seguro, onde o cliente, em virtude de inadimplência por desemprego, poderia utilizar esse seguro para futuramente pagar. Ele prorrogava. Dentro do plano Minha Casa Minha Vida, de 0 a 3 salários mínimos, também tem esse tipo de seguro, né, que visa dar essa segurança, essa garantia, no caso de inadimplência por desemprego. Agora, isso que você falou é uma das coisas que eu questiono muito, porque o sistema financeiro da habitação, ao mesmo tempo que ele prevê a compra da casa própria, ele não prevê situações muito reais no mundo de hoje, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Né? Em alguns países, nós estamos falando da Europa, de países que estão chegando a patamar de 17% de desemprego, e a gente está fechando os olhos para isso, e isso, com certeza, vai trazer uma... Se vem para o Brasil, traz uma consequência direta nos financiamentos habitacionais, com imóveis retomados, e provavelmente também no mercado imobiliário como um todo. Porque a partir do momento que você tem uma avalanche de imóveis retomados, por inadimplência, por eventual desemprego, por uma situação econômica que isso pode acontecer, consequentemente, você vai ter uma redução do preço dos imóveis. Se torna uma queda em cadeia, né? Exatamente, palavra correta, uma queda em cadeia. Que até, se não me engano, até 2010, se não tenho muita certeza com relação ao tempo, ela foi constituída uma empresa na época do governo Fernando Henrique Cardoso, a Engea, a empresa que era encarregada de administrar todos os imóveis retomados pela Caixa. E a Engea não fazia nada. Até 2010, começo de 2011, aquele estoque de imóveis da Engea estava lá sem nenhum problema. Agora, eu fico perguntando, a partir do momento em que esses imóveis vierem para o mercado, o que vai acontecer? A probabilidade é justamente isso, desvalorização. É que não tem... Hoje a demanda ainda é muito grande, que faz com que não tenha desvalorização. Pelo contrário, a instituição ainda continua vendendo com um preço muito bom, né, um preço de mercado. A Engea começou a fazer esse tipo de liquidação desses contratos, foi no feirão da Caixa. Você, talvez, o pessoal não lembre, mas o feirão da Caixa começou vendendo imóvel
retomada da Caixa. Foi esse o motivo inicial. Hoje, os imóveis retomados ficam num cantinho e tem um monte de stand de construtor, sei o que patrocina e põe dinheiro para dentro lá. Mas inicialmente, o motivo do feirão era vender os imóveis da IGE. Não, ainda é, mas assim, quando o primeiro feirão, 80% do pavilhão era IGE, era a grosso modo, era para vender os imóveis da Caixa e hoje é para vender financiamento, né? Hoje é para conceder, para fazer feira de imóveis mesmo. Né? Pois não. Boa noite, meu nome é Mônica. Eu fiquei com uma grande dúvida. Quando você comentou dos financiamentos com recursos do Fundo de Garantia e financiamento com recursos da poupança, eu queria saber, o cliente vai pagar uma prestação menor se for com o da poupança ou do Fundo de Garantia? Normalmente, se o recurso for do Fundo de Garantia. Mas, assim, é relativo dizer prestação menor. Porque a prestação menor ela vai ser relacionada ao valor financiado, à taxa de juros e ao prazo. Não, eu posso dizer valor. Assim, vai pagar a prestação menor se você usar recurso do Fundo de Garantia, provavelmente. Porque a captação desse recurso tem um valor menor. Vamos dizer assim, eu e você vamos aplicar dinheiro na poupança e no Fundo de Garantia. Eu aplico no Fundo de Garantia, né, deixo lá o dinheiro rendendo. O que ele vai render? 3% mais 0,5%. O que o governo ou o banco vai fazer? Ele vai pegar esse meu dinheiro que eu estou deixando aplicado e vai financiar a casa própria. Se ele me paga 3% mais TR, ele consegue pegar esse dinheiro e emprestar com 5%, com 4,5%, com 6% até, e ainda ele tem um rendimento em cima desse dinheiro, dessa minha aplicação. Se eu estou falando de fundo de garantia, de poupança, se você deixa o seu dinheiro na poupança e o banco vai lá e pega esse dinheiro para aplicar em financiamento habitacional, ele não tem como financiar imóvel com taxa de juros inferiores àquilo que ele tem que te remunerar. Por isso que a probabilidade de você conseguir melhores taxas são de recursos oriundos do Fundo de Garantia. Ok, obrigado.